Esporte Terê. Esporte Terê FM. Boa tarde, beleza? Fala, Zequinha, tá frio aí, compadre? Boa tarde. Rapaz, um pouquinho hoje só. tá gelado, compadre. Tá tranquilo, até o quê? Menos 15 graus? É por aí. O condicionado tá ligado, não sei porquê, mas tudo bem. Olha aí, uma reclamação numa segunda-feira. Ué, mas toda vez eu reclamo. Polêmica, não ele não adianta. gosta do ar-condicionado aqui no estúdio, então vamos desligar, você mandou. Desliga aí, então. Brincadeira. Então, Zequinha, e aí, segundou, compadre? Segundou, e com novidades aí no Botafogo. Novidades, Ancelotti chegou, né, compadre? Mas calma, o filho, ele continua na seleção, o Carlos. Os dois, né? O filho chegou, pois a gente vai falar disso aí. Tem um trato aí pra ele também estar na Copa do Mundo, mas o filho dele vai ter a primeira experiência como treinador no Botafogo, cara, com 35 anos apenas. Você que achou que o treinador do Botafogo foi chegar lá pra outubro, né? Porque demorou tanto pra se contratar um treinador no início do ano. Agora resolveu. Dessa vez não. Mas também, né? O Botafogo tá literalmente apostando, né? Porque o David, sei lá, escolhe aí como você vai falar o nome dele, porque brasileiro é disso, né? Não tem jeito. Muda, o Carlo aqui, o Carlo Ancelotti é Ancelotti, né? Então, aí você decide se é David, seja como for. Eu brinquei comigo ali, eu falei, poxa, cara, David, o nome do cara. Ué, cara, é italiano, pô, não pode chamar assim, desculpa então. Quer escolher como que vai falar, pronunciar o nome das pessoas. Não, desculpa aí, pode David, escolher aí. Bonito nome. Mas o Ancelotti, então, o filho chegou, vai comandar o Botafogo. Ele que trabalha com o pai desde 2012, né? Ele também, ele participou dos 5 últimos trabalhos do Ancelotti, pai. No Bayern de Munique, no Napoli, no Everton, no Real Madrid e também na seleção brasileira, pra quem achou que ele não tinha vindo. Ele veio sim. Só que ele só vem quando tem convocação, ele só vai pra seleção quando tem convocação, né? Cara, é o primeiro trabalho profissional dele como treinador independente do pai, né? A gente acha que pelo menos, né? Não sei se o pai dele vai estar ali por trás falando alguma coisa. Pode ser. Né? Pai, me ajuda aí. Quem que eu escalo hoje? Como é que eu faço? Assim, eu acredito que não, né? Mas, de qualquer forma... A gente tá brincando aqui, mas lógico, vai ter aquele papo, né? Não, o pai vai sempre ajudar, mas é isso. A ideia pai é pai, né? É deixar o filho ir embora sozinho. Agora é a vez dele fazer a história dele, né, Zeca? Exato. É isso aí, vai estar perto do pai aqui no Rio, né? Mas... a verdade é que o caminho é dele, ele que vai traçar essa nova trajetória aí, espero que vitoriosa no Botafogo, né, Zeca? Todo mundo espera, é verdade. Mas é uma baita de uma aposta, né? Outra coisa que vai andar em conjunto é o trabalho dele pela seleção brasileira, pelo que tudo indica. Existe aí o desejo da CBF e do pai dele, o Carlo Ancelotti, que ele trabalhe na Copa do Mundo 2026 na comissão técnica da seleção brasileira. Isso ficou meio em dúvida pra mim, eu não entendi muito bem se ele vai trabalhar só na Copa do Mundo ou se toda a convocação ele vai se apresentar ao pai lá na seleção. Isso porque ficou assim, ele meio confuso. Fazia parte, né? Da delegação da seleção, e aí... Sim. Mas ele só vinha também quando era convocado. O Botafogo entrou em contato, teve essa conversa, óbvio, porque senão o CBF não ia liberar. Então, com certeza, o Botafogo falou, não, tudo bem. Sim. Quando o Ancelotti saiu do Real, saiu uma notícia de que ele não viria com o pai para o Brasil para poder vir para a seleção brasileira. Ele ia seguir o caminho dele como treinador, né? Lançar a carreira dele como treinador. Acabou acontecendo aqui no Brasil mesmo, né? Com o Botafogo. E, cara, sinceramente, eu não entendi bem essa parte. Se ele só vai pra Copa do Mundo, beleza. Se ele só for pra Copa do Mundo, show de bola, né? Mas dividir seleção e clube costuma ser complicado. Por mais que as decisões da seleção sejam mais do pai dele, você tá dividindo o trabalho, né? Eu acho que é só pra Copa mesmo. Eu acredito que sim, porque espero fora que isso, sim. realmente não tem como. Sim, porque... Apesar de só ter jogos agora em setembro, os últimos 2 jogos das eliminatórias, o cara fica ligado ainda. Não é ele quem tem que focar no Botafogo. Sim, quem decide mesmo é o Carlo, né? Não o David, de qualquer maneira, David, o cara sei lá. tá ligado lá também, né? Não deixa de estar preso a CBF, a seleção, e tipo, em momentos importantes, como o Botafogo tá nas oitavas da Libertadores, tá na Copa do Brasil, nas oitavas da Copa do Brasil, tá brigando no Campeonato Brasileiro, ou pretende voltar a brigar, né? É complicado, né? CCD, tá aí o Diniz que ficou naquela de Fluminense e seleção acabou indo mal no Fluminense, indo mal na seleção. Mas realmente agora é diferente. Ele foi bem, né, no Fluminense, que ele foi campeão da Libertadores. Pois mas dividir os trabalhos na seleção não deu, né? Não dá. Mas é isso, então, David Ancelotti é o novo técnico do Botafogo. É isso aí. Agora, o Flamengo desistiu de contratar o Mickey. O rapaz, Mickey que não é o Donald, né? Mickey Donald? Mickey Donald, você viu Mouse, né? personagem. Parabéns. Muito bom. Mas eu aqui... vou falar o Pateta porque aí... Então, isso eu ia falar isso, por isso que tava na minha cabeça, porque
falaram, vi uma publicação lá que se trouxer o Mickey vai ter que trazer o Pateta e o Pato Donald, né, junto. Mas não aconteceu, sim, desistiram dessa ideia. Cara, assim, na verdade isso aí escancara uma baita de uma falta de profissionalismo de um time que seria profissional. O que acontece? Né? Coisa estranha. Mas o Mickey não tem perfil do Flamengo, não contratasse, irmão, porque o cara já tava sendo aguardado no Rio de Janeiro, ele ia chegar no Rio amanhã. Amanhã ele chegaria no Rio de Janeiro. E aí ligaram pra ele, rapaz... Meu irmão, olha só, é uma bagunça sem tamanho, né? Porque isso aí escancara uma porta que diz assim, pô, o Boto falou que era profissional, ia ser profissional dali pra frente e tudo mais. Né? Pô, você tira o respaldo, talvez, do Boto, que foi ele quem provavelmente intermediou essa negociação. Ele chegou com carta branca, né? Você sim, que manda. E tipo assim, outra coisa, meu irmão, todo flamenguista esperava, depois de ver o Botafogo como foi 23, 24... trazendo jogadores desconhecidos, esses caras dando certo, fala, pô, o Flamengo tem que ter um scout, aí traz um cara, não tô falando que ele ia dar certo, o Juninho não deu, mas o Juninho veio em janeiro, assim que o Boto chegou e tal, o Flamengo ainda não tava com o setor de scout montado, com as peças que o Boto trouxe, né, só que agora o Mickey já foi um trabalho do scout do Boto, então, meu irmão, ou você dá uma credibilidade pro cara, pô, meu irmão, tu quer trazer quem? Esse cara aqui eu acho que vai dar certo, no sistema do Felipe Luiz e tal, traz o cara, beleza, você pode contestar valores e tudo mais, estão falando de lesões, só que o cara não se lesiona sério desde 2022. Irmão. Olha que coisa, hein? Então, assim, beleza, teve lesões sérias na carreira, acho que 3 ou 4, se não me engano. A mais séria, se não me engano, foi no ligamento do joelho, né? Mas tem muito tempo isso. Acho que era mais em relação à grana mesmo, né? Eu acho que não, o problema foi o nome, irmão. O Flamengo tá todo mundo acostumado a ver medalhão no Flamengo. Igual agora lançou aí a notícia de que o Flamengo tá atrás do Depou, que tá saindo do Atlético de Madrid. Então, cara, eu acho que o Depou é cortina de fumaça. O Flamengo não vai atrás do Depou porque vai ter que gastar muita grana e o Flamengo... Mas pelo contrário, é um nome forte pra jogar assim, né? Sim, cara, sim, é um nome muito forte pra você dar uma... aliviar. Ou daqui a pouco vai surgir um Paquetá da vida aí. Não, o Flamengo tá por detalhes com o Paquetá, você vai ver. E, tipo assim, você vai tirando os méritos do Boto. Porque o cara trouxe uma equipe de scout. Não tô falando que o cara ia dar certo, que não ia, mas se fez, meu irmão, banca. Pois é, porque eles falaram, esse valor é muito alto pro cara que joga na segunda divisão da Inglaterra. Sim, se trouxe... Mas assim, podia dar certo. Scout que vai lá e fala um Depou, meu irmão, é mole. Até eu vou lá e falo, pô, tem que trazer o Depou, tem que trazer, sei lá, o McAllister, tem que trazer esses caras. Eu acho também, Messi, claro. Tem que trazer só os melhores. Mas, cara, você tem um serviço de scout no clube que tá ali pra garimpar, ele vai te trazer nomes desconhecidos. Exato, assim é o Botafogo. Sim, né? Então, exatamente. Deixa o pessoal trabalhar, teve, confia, óbvio, né? que teve alguns nomes. Adrielson foi muito bem aquela temporada. Cara, o próprio Bastos, Igor Jesus, Bastos, né? Alexander Barbosa. Igor Jesus, meu irmão, ninguém falava de Igor Jesus no Brasil. É verdade. Entendeu? Mas sim. Sim, trouxe medalhões, medalhões em termos, né? Trouxe jogadores que já todo mundo já conhecia a capacidade. Luiz Henrique, Almada. Mas o Savarino era um cara que estava encostado também, que ninguém nunca pensou no Savarino, ele veio pro Botafogo, deu muito certo. Cara, assim... E aí no Flamengo tem que funcionar, né? Senão, no Flamengo tem que ser um cara que fez alguma coisa na carreira. Não é sempre assim, né, poxa? Não. O Luiz Henrique é um que, se você for comparar os números dele antes de Botafogo e pós-Botafogo, são números completamente diferentes. É verdade. Ele fez temporadas de, 1 gol, 2 gols. E veio no Botafogo e destruiu. Óbvio que o Johnston lá, o Mickey, podia chegar aqui e não arrumar nada, meu irmão. Mas, cara, se você tem um setor de scout, ou você confia ou não confia. Cara, né? Analisou, cara, assim, não foi assim. Até porque, não viu um vídeo só, né? É alarmante. Vamos parar pra pensar. Beleza, você aprovou o cara. O cara já tava chegando. Aprovou, já tava tudo certo do cara vir. Que coisa, aí, né? agora, o que eles estão alegando é isso, pelo menos. O que tá sendo alegado pela imprensa que cobre o Flamengo é que o Flamengo tava incomodado com as lesões. Aí depois de contratar que tu vai se incomodar com as lesões, meu irmão? Não. Aí não dá, né? Aí só piora. Não dá. Por isso que eu tô te falando. Por todos os lados, qualquer horizonte que você olhe, não tem falta de profissionalismo, mano. E tipo assim, você tá descredibilizando seu diretor de futebol. Seu setor de scout, você tá tirando todo mundo, né? O poder deles, de decisão de tudo. Beleza, eu entendo que rolou um problema agora com o Pedro, que criou um baita de um mal-estar dentro do Flamengo. Desnecessário, e né? isso, a meu ver, cria outro mal-estar. Porque você tá tirando... E logo assim, uma sequência, né? A semana passada fez coisa com o Pedro. Sim. E lá dentro eles queriam que o Pedro saísse, aí vazou, né? Sim, irmão. Aí agora é isso. Complicado, tem que melhorar. Pra um time, vai ser ruim pra sim, pra uma diretoria que entrou e quer se profissionalizar, quer profissionalizar, meu irmão.
Amadorismo puro. Flamengo, que coisa, hein? E tem dinheiro pra contratar, né, meu irmão? É porque reclamaram que o valor dele era 5 milhões de libras, 37 milhões de reais, mas, cara, o Juninho também não foi muito longe disso aí, não, cara. Foi grana. Tem isso também, falando, pô, ele custou isso, o Juninho custou, e assim, não tá rendendo. Então, melhor pagar mais um pouco mais. Eu acho que o pior de tudo foi isso. Mas como o Juninho não deu certo, eu acho que como o Juninho não deu certo, uma aposta não poderia dar errado. Se o Flamengo trouxer um nome que seja uma aposta... Pô, cara, que aposta. Me fala uma aposta aí que tu sabe que vai dar certo. Rapaz, não, é aposta. Pô, Carrascal são 12 milhões. São 12 milhões de euros, Carrascal. E eu não sei se vai dar certo, irmão. É um cara que, na minha cabeça, é uma aposta e é bem mais caro que o Mickey. E tem gente pra sair e tal, é uma posição, ele joga nas duas pontas. Essa situação também parece que melou também, né? Não, o Mickey acabou. O Mickey, o que tudo indica, pelo menos. Também, né? Cara, o Carrascal, o Dinamo tá fazendo muito jogo duro, mas assim, parece que tá tudo certo, eles estavam querendo garantias bancárias, só que o que acontece? O Spartak lá, o clube de onde o Carrascal eles têm uma rusga com o Flamengo. Por quê? Tu sabe? Rapaz, eu não lembro agora, mas foi alguma coisa, lembra jogador... a cláusula de guerra que o jogador podia acionar pra sair? Sim. Quem que saiu de lá pra vir pro Flamengo? Rapaz, não lembro. Varela, irmão. Varela acionou a cláusula de guerra e veio pro Flamengo. Aí o clube de lá fica magoado. Aí o que a diretoria do Flamengo tá alegando? Pô, mas era outra direção. Inclusive, a FIFA autorizou essa cláusula novamente. Não, sim, isso aí... Ela tava parada. Essa cláusula tava parada. Assim, a escolha do jogador. Mas, pô, cria um mal-estar realmente. Se o Carrascal quiser fazer isso pra vir pro Flamengo, se o Bitelo, que lembra que tava negociando com o Botafogo, quiser fazer isso pra ir pro Botafogo, hoje pode. Hoje pode, tem total direito. A FIFA renovou essa cláusula aí. Essa possibilidade, né? De você acionar a cláusula de guerra e cancelar não, pausar em termos do seu contrato com o time russo e vir jogar no Brasil. Muito bem, os bastidores quentes aí do mercado. Bom, falar agora do Vasco. O Vasco começou a última semana aí cheia de treinamentos. Sim. Depois vai chegar uma maratona forte, mas também ficou um tempo treinando. Cara, o Vasco ficou, bem dizer, um mês, né? Pôde dar férias pros jogadores, agora sim. o Diniz conseguiu implantar isso, o trabalho já tava numa crescente. O Verratti falou, né, que eles estão cada vez mais alinhados com o Diniz, né? Os jogadores do Vasco estão cada vez mais alinhados com o Diniz. E, cara, o Vasco realmente teve muito tempo pra trabalhar. Acredito que esteja todo mundo afiado no sistema de jogo que o Diniz gosta de fazer o time usar, né? De botar em campo. E, cara... O Vasco vai abrir essa maratona aí, são 6 jogos em 20 dias, né, cara? É muita coisa. Não parece, não, pra gente que é peladeiro, a gente curte, né? 6 jogos em 20 dias, depois 6 peladinhas em 20 dias, sim. Tem a Sul-Americana nesse meio, tem muito jogo importante. Sim. Então complicado. Tem muito jogo importante e, cara, o tempo de descanso que é o problema. Não, beleza. Porque assim, beleza, a gente é peladeiro, mas o nível de... Você não, cara, você é um cara. Vou falar uma coisa que muito foi falado nessa Copa do Mundo de Clubes aí, a intensidade é outra, mano. Entendeu? É outra. A gente viu. Sim. É outro mundo. A gente viu que a intensidade brasileira tá, né? Bem abaixo. Fluminense que o diga que tá abaixo, né, meu amigo? É ruim que tá abaixo, tá bem próximo. Mas eles estão em final de temporada, meu irmão. Tem jeito. Não tem jeito. Eu não sei falar o nome dele, não sei se é Ruminid. Ele é diretor do Bayern, né? Ele falou que o cara ganha muito dinheiro pra poder reclamar de jogar bola, meu irmão. Não, é verdade. Porque os jogadores realmente estavam reclamando da Copa do Mundo de clube. Pô, mas quer ganhar dinheiro, meu irmão? Tem que jogar futebol. Tem a Copa do Mundo, tem que jogar, meu irmão. Mas o negócio é nas férias, cara. O pessoal queria tirar férias. Esse é o problema. Vai ter férias, fica tranquilo. Vai ter. Falando da Copa do Mundo de clubes, amanhã tem Fluminense e Chelsea. Fluminense tem 2 desfalques, né? Tem problemas, né? Provavelmente o Renato foi impossibilitado de usar o sistema de 3 zagueiros, né? Pode ser que ele use um outro zagueiro ali na posição, mas estava dando muito certo com aquela trinca, né? Thiago Silva, Inácio e Freitas. O Freitas tomou o 2º cartão amarelo contra o Al-Hilal e tá fora. Além dele, um cara que também foi muito importante contra o Al-Hilal em outros jogos. O Martinelli, né, cara? Inclusive, cara, o Freitas foi muito elogiado pelo Materazzi, meu irmão. O Materazzi falou muito bem do Freitas, então não se surpreenda se o Fluminense perder o Freitas aí por algum... daqui pra frente, daqui uns dias. Aí, cara, assim, esse Mundial foi muito bom. Todo. É muito bom pro futebol brasileiro esse destaque todo, né, cara? Mas se você for olhar os times que se destacaram aí, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense principalmente, cara, o Fluminense ainda não começou a divulgar alguns assédios. O Flamengo tá sofrendo assédio direto, o Botafogo tá sofrendo assédio direto nos seus jogadores, o Botafogo perdeu, já tava praticamente fora, né, antes do Mundial. Jair, Igor Jesus, tem o Cuiabano também sofrendo assédio. Que o Botafogo abra os olhos com o Barbosa, que pode sofrer assédio, que foi muito bem nesse Mundial, principalmente contra o Paris Saint-Germain, né? Cara, então assim,
tem que... Foi bom, mas foi ruim, né? Porque se chega um Arábia aí querendo, leva, meu irmão. Não tem o que fazer. Como diz o Zeca Pagodinho, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé. Vai melhorar, né? É isso. Felipe, aquele abraço, até amanhã. Valeu, Zequinha, amanhã tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM.